nós convidamos e recebemos o advogado Rivelino Amaral, o psicólogo Juliano Coimbra e a Patrícia Crisanto, mãe do Pedro, que foi assassinado no Sambão do Povo em 2023. Muito boa tarde a todos pela participação. Eu queria começar com a história do seu filho, Patrícia, que foi em 2023, também chocou o Espírito Santo inteiro, teve muita repercussão. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse caso. Também foi um motivo banal, não é isso? Sim. Boa tarde, Lucas, Juliano, doutor Rivelino. Perdemos, né, o Pedro por um motivo banal, uma discussão que depois se tornou uma briga generalizada. E o Pedro não estava no momento que essa briga começou, né? E ele, como muito amigo, protetor, foi para poder separar, defender. E acabou que veio um bandido e atirou na cabeça do meu filho. E é isso, Lucas, que você falou, essa dor, ela vitima a família toda, porque nunca mais a nossa vida é a mesma, né? Eu tenho mais um filho, o Luiz Felipe, de 13 anos, e o Pedro e o Luiz Felipe, eles dormiam juntos, abraçados. E todos os dias eu vejo a dificuldade que o meu filho, que eu, meu esposo, que a minha família tem de poder superar. E a gente pede forças a Deus, mas eu não sei se um dia a gente vai conseguir superar, porque a saudade é imensa. E toda a família sofre, todos os dias é uma lembrança. E se o Pedro estivesse aqui, seria diferente. E tem a luta, a questão do luto, que é constante, como você me falou fora do ar, uma ferida que não cicatriza, mas você teve uma outra luta que foi pela justiça. Como foi isso? Sim, diariamente, né, a gente buscando todos os meios possíveis, primeiramente Deus, orando, pedindo ao Senhor que nos desse, né, realmente ali a direção certa, né, o nosso advogado, doutor Renan Salles, o Ministério Público, que a todo momento entendeu, acreditou, nos ajudou em relação a todo o trabalho de provar quem realmente tinha efetuado o disparo e tirado a vida do meu filho. Então, esse processo foi um processo que não nos trouxe, né, o conforto, mas nos alivia em ver que a justiça está sendo feita. Porque as pessoas, elas precisam ter mais empatia, elas precisam ter mais amor ao próximo. Porque, assim como eu, quantas mães, quantas outras famílias, igual agora a família desse jovem que foi assassinado na Rua da Lama, vai sofrer para a vida toda. Porque é um vazio que nada preenche. Deus, né, ele alivia, mas as pessoas precisam pensar mais antes de desferir uma facada, antes de apertar um gatilho, antes de assumir um volante embriagado. As pessoas precisam pensar que ali do outro lado tem uma família, tem uma vida, tem alguém que vai fazer falta. Juliano, quando que nós, como sociedade, perdemos a capacidade de resolver os conflitos sem apelar para a violência? A gente vê em bar, em loja, no trânsito e por aí vai. Boa tarde. Estamos passando por um processo social que é muito complexo, né? Estamos destituindo valores, moralidade, né? Várias questões, e isso é muito sério, né? Teria várias questões que eu poderia levantar aqui, né? Como aspectos políticos, que eu já levantei em alguns outros momentos, mas hoje eu queria trazer um pouco sobre a construção da moralidade, de valores que perpassa, já que nós estamos entrando dentro das casas nesse momento, com essa discussão, dessa construção familiar mesmo, né, que nós estamos perdendo mesmo. As famílias estão se constituindo cada vez com menos pessoas, né, e as pessoas, elas não estão aprendendo desde cedo a conviver com as diferenças, a conviver com pensamentos contrários, a conviver com ideias diferentes, porque não tem mais irmãos, né? Cada vez mais os casais estão tendo menos filhos, então as pessoas não estão aprendendo a conviver uns com os outros, não estão aprendendo a ter trocas, né? É claro que essa é uma constituição que ela é muito mais do que só a questão familiar, tem questões de políticas públicas envolvidas, questões de educação que perpassa o espaço escolar, que perpassa o espaço das instituições religiosas e tudo mais, né? Então, assim, como constituir uma sociedade para que esses valores, né, para que a gente não precise utilizar do gatilho, da faca, né, do braço, né, mas de uma comunicação, né? E como fazer isso? Por meio da educação. Essa educação que perpassa o meu lugar enquanto profissional, o lugar do Rivelino, do lugar da mídia, né, desse lugar de constituição mesmo de sociedade. Todos nós somos responsáveis por isso. Então, precisamos
né, através do nosso discurso, através da nossa comunicação, chegar, né, nas famílias, mostrar como estabelecer comunicação, né, como estabelecer uma educação que ela vá muito mais além dessa arma, dessa faca, né, mas que as pessoas consigam também entender que eu posso sim ouvir um não, né? E quando eu ouvir um não, eu posso entender o lugar do outro, mas eu posso exigir respeito e também posso exigir que os meus direitos sejam validados. Perfeito. Olha, eu queria saber se eu posso chamar a fala da tia de criação do Breno, que ela enviou um vídeo para a gente, porque é um caso que vai dar o gancho para o doutor Rivelino comentar. Já que nós estamos falando do caso do Breno, ela enviou um vídeo para a gente e fala sobre a luta dela e da justiça, e dela e da família pela justiça. Perder o Breno assim de muita covardia. Tá doendo em todo mundo tem o mesmo desejo, que a justiça seja feita e que ele possa ser preso e pagar pelo crime que ele fez. Justiça para o Breno Rezende. A família não passou nem a dor do luto para poder pedir por justiça. E, doutor Rivelino, se comentou hoje cedo, quando o caso foi noticiado, de que esse homem que esfaqueou o Breno, ele é uma pessoa conhecida, trabalha naquele estabelecimento, portanto, seria fácil da polícia identificar, localizar, porque todos o conhecem, e que ele teria fugido do local para não ser preso em flagrante. Há sentido nessa fala? Então, na verdade, isso é um engano. As pessoas acharem que não vai ser preso em flagrante, não pode ser preso. Porque ele pode ser preso por decreto de prisão preventiva, que certamente é o que vai acontecer e vocês vão assistir. Então, assim, as imagens são muito claras, é muito fácil de identificar. Quando acontece uma fatalidade dessa, é automático a instauração de uma investigação através de um inquérito policial. Existem delegacias especializadas de crimes contra a vida. Os delegados e os policiais são todos muito experientes nesses casos e certamente vão prender essa pessoa rápido. Hoje eu penso que essa pessoa já vai estar presa e vocês vão noticiar isso. E, na verdade, assim, é o que o doutor Juliano colocou, é muito comportamental, sabe, Lucas? A gente tem mania de dizer que no Brasil não se prende ninguém. Nós somos o terceiro país no mundo em população carcerária. O Espírito Santo tem 37 presídios superlotados. Capacidade de 13 mil pessoas presas, aqui tem 25 mil pessoas presas. Então, assim, infelizmente, eu não sei dar resposta para uma coisa dessa, sabe? Como que a pessoa tira a vida da outra? Como a Juliana falou, sabe? O filho dela nunca mais vai estar no aniversário, nunca mais vai estar no Dia dos Pais, sabe? A dor vai ser para sempre. E eu acho que fica muito, foge até da minha alçada, muito do doutor Juliano, que é assim, é comportamental, sabe? É o exemplo que você dá dentro de casa, a forma que você cria seus filhos para cumprimentar o policial, para deixar a mulher passar na frente, para agradecer, para dar bom dia. É isso. Claro que o ser humano, especialmente o homem, ele tem mais impulso, né? Ele quer se firmar, mas, sabe, o crime do filho da Patrícia é um absurdo. Esse garoto que morreu na Rua da Lama é um absurdo. E a lei, só para a gente entender também, ela leva tudo em consideração, desse caso da Lama, leva tudo em consideração. De que forma que a pessoa morreu, qual foi o motivo, que é um motivo banal, e isso vai colocar a pena para maior pena. Nós estamos diante de um caso concreto de homicídio qualificado, né? Então, essa pessoa, Lucas, certamente vai ser presa, se não for hoje, amanhã, e ele vai responder por homicídio qualificado. Vai a júri e a condenação dele pode chegar até 30 anos. É o que o Estado pode fazer, porque o Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, infelizmente, essas fatalidades acontecem. Você que está acompanhando o Fala Espírito Santo, também acha que a sociedade está muito impaciente, intolerante, mais violenta? Fala no Zap, no 27 99 42 24 78. Já registro algumas participações. Boa tarde, Lucas. Infelizmente, o ser humano está muito sem paciência para tudo, muito imediatista. Ele conta o caso do vizinho do prédio que agrediu o entregador de pizza porque o pedido demorou a chegar no prédio. Um absurdo. Boa tarde, Lucas. Até quando suportaremos comportamentos sem noção de outros?
precisamos olhar diferente, né? Precisamos olhar diferente de um todo. Você pode enviar a sua participação aqui no nosso Fala no Zap. Mas agora, outro caso que chocou todo mundo foi a morte da vendedora Carla Gobi, também por um motivo banal, isso na Glória, em Vila Velha. Hoje faz uma semana do crime e a família, claro, está destruída. Eles decidiram, inclusive, fechar a loja. Eu converso agora pela internet com a Heloísa, que é cunhada da vítima. Heloísa, os meus sentimentos aos familiares, né, da Carla Gobi. Uma semana depois, em relação a esse sentimento de justiça, em relação ao luto, como a família está? Boa tarde. A família está aguardando por justiça. Todo mundo está tentando seguir, né, da melhor forma possível, porém não está sendo muito fácil. E a família decidiu realmente fechar, então, a loja onde a Carla trabalhava. Fala um pouquinho sobre as decisões que a família tomou depois desse ocorrido. Chegou até a mim que a loja foi fechada e não vai ser reaberta novamente, tá? E é isso. Perfeito, perfeito. Eu peço que você continue conosco mais um pouco, porque eu tenho aqui uma informação, doutor Rivelino, sobre o Anderson, que foi o que esfaqueou a Carla Gobi, foi preso. E a defesa alegou que ele estava em surto, enfim, pediu a soltura dele. A defesa requereu a liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares, destacando que o indiciado, o Anderson, possivelmente estava em situação de surto. Essa foi a alegação da defesa. Em casos como esse, como que o senhor vê? Então, em primeiro lugar, assim, embriaguez, uso de droga, não retira a responsabilidade de ninguém. Se, eventualmente, por exemplo, nesse caso específico, a defesa entende que ele não tinha, essa é a única pergunta que se faz. Se a pessoa tinha consciência do que estava fazendo, se ela entendia o caráter ilícito da ação, falando tecnicamente. Então, assim, não é isso. O juiz não vai soltar, não vai revogar a prisão dele. O máximo que pode acontecer é o juiz determinar que essa pessoa seja encaminhada para um médico, psiquiatra, para ser realizada uma perícia, para saber e responder a várias perguntas. Mas a mais importante é se ele entendia o caráter ilícito da ação, né? Porque se ele não entendia, ele fica internado em hospital psiquiátrico. Se ele entendia, ele responde criminalmente à ação penal. Então, o que se vai fazer é instaurar, que a gente chama tecnicamente de incidente de insanidade mental. Submeter essa pessoa a uma perícia médica e o médico vai dizer, essa pessoa tem capacidade de entender as coisas ou ela não tem capacidade de entender as coisas. Perfeito. Como, Juliano? Fala no microfone. Até porque, se libera essa pessoa, vai colocar em risco outras pessoas na sociedade. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade social, né? A justiça, ela tem uma responsabilidade social, né? O Estado, ele tem responsabilidade social. Então, liberar uma pessoa em surto, liberar uma pessoa, né, que ela não tem condições de avaliar o próprio comportamento dela, é colocar toda uma sociedade em risco. Isso é muito sério. Não vai haver decisão de revogação, com certeza absoluta, e vocês vão ver. O máximo que pode acontecer, se for requerido, como foi, é o juiz determinar a realização de uma perícia médica. Aí um médico, porque o juiz não entende. Ele não consegue olhar para uma pessoa e falar, você tem capacidade ou não tem capacidade. Então, ele submete a pessoa a um médico, e aí o médico são os olhos do juiz. Vai laudar esse documento para que esse documento seja base para o juiz poder fazer, né, essa análise. Tá certo. Agora, eu quero voltar à questão sentimental disso tudo, Patrícia, porque a gente acompanhou relatos de familiares e de amigos de jovens que tinham uma vida inteira pela frente, estudavam, trabalhavam e tiveram as vidas ceifadas por bobagens, por motivos banais. Como que você vê esses casos acontecendo com mais frequência aqui no Estado? Como mãe. Como mãe, eu revivo novamente tudo aquilo que aconteceu com meu filho. Porque eu posso sentir a dor dessas mães, a dor dessas famílias. Né? O Pedro, parece que eu vejo a história ali do Breno. Né? O Pedro, ele estava no melhor momento da vida dele. Realizado, trabalhando, estava habilitado, já tinha passado o período de permissão e todos os dias ele falava comigo. A maioria das vezes era meu amor. Poucas vezes me chamava de mãe. Meu amor, já vou comprar minha moto mesmo. Já tinha dado entrada, já estava, né, ali com todos os seus planos já traçados. E hoje, todos
os dias do sofrimento. Foi como bem disse aqui o doutor Juliano, né? As festas de família já não são mais as mesmas. E fora a nossa preocupação de estar andando diariamente nas ruas e a gente fica com aquele medo, aquele receio, né, de também ser uma vítima, devido à intolerância que a gente vê diariamente acontecendo, né, por motivos fúteis mesmo, as pessoas tirando a vida uma das outras. E esses jovens, igual meu filho Pedro, né, como que esse espaço novamente vai ser preenchido? Não tem como. Não tem como. E como mãe, eu, né, me solidarizo todos os dias com as mães que passam por isso que eu passei. E o luto é diário, mas para que a gente possa continuar sobrevivendo, é a gente buscar transformar o luto em luta e abraçar outras pessoas. Porque nada que a gente faça, igual às vezes algumas pessoas falam, eu faço a justiça com as próprias mãos, não vai adiantar, não vai trazer a vida dele de volta. Então, o que a gente precisa de fazer é justamente o que foi bem dito aqui pelo Juliano, foi dito também pelo doutor Rivelino, é a gente continuar levando amor às pessoas, mostrando para os nossos filhos que a violência não é o caminho, mostrando para a nossa sociedade também. E como uma pessoa me disse, Patrícia, por mais que a dor de ter perdido um filho é gigantesca, é imensa, mas você pode ter o seu coração mais aliviado em saber que não foi o seu filho que apertou o gatilho. Eu não criei quem apertou o gatilho. Eu criei um homem que todos amavam. Por onde eu passo hoje, tanto os colegas de trabalho do Pedro, a vizinhança, né, é só elogios e dizendo, né, que o Pedro faz muita falta para nós. É isso que vai ficar para você, esse legado que o Pedro deixa, né? Sim. Deixa eu agradecer aqui a Heloísa Tecchio, que conversou com a gente pela internet. Ela que é cunhada da Carla Gobi. Heloísa, obrigado pela sua participação conosco aqui no Fala Espírito Santo, viu? Força para você, para os familiares. E nós, como jornalistas, vamos continuar acompanhando todo o desenrolar desse caso, viu? Boa tarde para você. Boa tarde. E a gente... Pode falar. E fica aí o meu pedido de mais segurança na Glória, tá? A gente está sem segurança, assim, uma vez ou outra passa, mas não é aquilo. O posto policial que tinha na Glória foi fechado, então eu gostaria de mais segurança, porque eu mesmo tenho medo até de sair, de passear igual eu passeava. Então, assim, acabou e não tem segurança. Vamos seguir cobrando também das autoridades essa questão da segurança, Heloísa. Uma boa tarde para você. Agora, participações no Fala no Zap. Boa tarde, Lucas. Eu perdi o meu filho em 2015, com 15 anos de idade, morto por engano. E até hoje não teve justiça, essa nossa telespectadora comenta. Boa tarde, Lucas. Eu sou mãe de uma vítima e espero há 14 anos por um júri popular que é sempre adiado. Mais participações que falam que o Código Penal é arcaico. E aí, doutor Rivelino, vem essa reclamação da sociedade de pessoas que aguardam anos. Com toda razão. O Código Penal é de 1940, Lucas. Na década de 40, o nosso comportamento era totalmente diferente do comportamento de hoje. E aí o legislador, quem cria a lei, precisa adequar a lei à nossa realidade. Só que o legislador é o tiririca. Sabe? A gente vota e a gente escolhe o tiririca, sabe? Então, assim, a nossa escolha é muito séria, de deputado federal, de senador da República, é muito séria, porque são eles que fazem as leis, sabe? E aproveitando aí as mensagens, os processos são muito lentos mesmo, as pessoas têm toda a razão. É inadmissível que um processo demore 14 anos para uma decisão, porque aí a gente ainda teria recurso para o Tribunal de Justiça, para o STJ e para o STF. Então, sabe, é um sofrimento incalculável para as pessoas. Então, o Estado precisaria, sim, dar resposta mais rápido, condenando ou absolvendo, mas dar as respostas que as pessoas precisam. Você deve se recordar do caso que recentemente noticiamos lá, da ex-Miss, na região serrana do estado, que o júri foi adiado pela terceira vez. E a família revoltada por ainda
ter esse sentimento de impunidade, da justiça não ter sido feita. E o tempo decorrido traz sensação de impotência, de impunidade, de fracasso da sociedade. Porque, via de regra também, as pessoas, com o passar do tempo, levando em consideração a morosidade do processo, as pessoas passam a ter o direito de responder o processo em liberdade. Porque ela também não pode ficar 14 anos presa sem ter sido julgada. Levando em consideração ainda que existem inúmeros outros recursos que ela pode lançar mão. Então, a gente chega a isso, quer dizer, as pessoas são presas, o processo demora demais por culpa do Estado, e aí o próprio Estado tem que soltar essa pessoa, porque a Constituição fala que as pessoas têm o direito de responder o processo em liberdade. E o processo tem que ter uma duração razoável. 14 anos não é razoável. Então, Lucas, está tudo errado. Mais participações aqui no Fala no Zap que comentam sobre essa questão do ser humano hoje, da sociedade hoje está tão impaciente, tão intolerante, que qualquer coisa é motivo de agressão, de violência. Juliana, eu falei aqui uma participação de um homem que teria agredido o entregador de pizza porque ele demorou para chegar. Quer dizer, por que a gente chegou nesse ponto? Como é que a gente faz para melhorar como sociedade? Partir da questão da educação que eu comecei a falar, e o doutor Rivelino ele trouxe uma fala muito oportuna para a gente pensar aqui hoje. Os homens eles têm um impulso muito maior. Eu não diria dessa maneira que os homens têm esse impulso. Eu prefiro dizer que nós educamos o homem para esse impulso, mas todos nós, tanto do gênero masculino quanto feminino, nós temos o mesmo impulso. Só que a sociedade, ela educa o homem para ele ser muito mais violento, para ele acreditar que, né? Óbvio que nós temos as questões organísticas de força muito maior, mas isso não nos dá o direito para o homem ele exercer essa força. Às vezes, tem mulheres que são muito mais fortes que homens, né? Então, isso perpassa muito mais uma educação. Como que nós constituímos a nossa sociedade e damos a esse homem essa ideia de que ele pode e que ele tem poder sobre a figura feminina ou sobre a figura de outro homem, pela luta de poder mesmo. E não é sobre isso. Então, precisamos respeitar. O meu direito, ele começa quando o fim do outro e do outro começa quando o fim do meu. Patrícia, eu queria que você enviasse uma mensagem de força, de coragem para essas famílias que perderam esses jovens no auge da vida, assim como você perdeu seu filho, para crimes tão banais, como uma pessoa que passou por essa e passa pelo luto diariamente. O que você falaria para essas mães, para esses pais, para esses irmãos? Para confiar muito em Deus, todos os dias pedir forças para continuar de pé, porque é o que eu falo, a gente sobrevive todos os dias. Enxugar as lágrimas dos olhos e ir para mais um dia de trabalho. E no velório do Pedro, uma senhora me abraçou e falou bem assim, quando os filhos perdem os seus pais, eles são órfãos. Mas quando uma mãe perde um filho, não tem nome. E isso todos os dias eu penso, é verdade. A dor é tão imensa porque ainda não se encontrou um nome para dar essa dor. Mas que tenha força e traga sempre à memória os momentos felizes que nós vivemos com eles. Porque o Pedro, eu tive a oportunidade de conviver 20 anos. Então, assim, foram 20 anos de muita alegria, de muito amor. E o Pedro, ele era, além de um filho, o Pedro, um amigo, né? E é isso que me fortifica todos os dias. Eu falar, poxa, eu tenho que ficar feliz porque ele gostava de me ver feliz. Eu preciso romper, porque eu tenho um outro filho, eu tenho meus pais, meus irmãos, tenho uma sociedade que a gente trabalha. Mas é isso, que vocês possam se sentir fortalecidos todos os dias e entenderem que vocês estão nesse mundo, nessa terra, para poder cumprir um propósito, uma missão. E assim como Deus tem me sustentado todos os dias, vocês também serão sustentados para poder seguir. E que um dia nós iremos nos encontrar e dar um abraço que muitas das vezes nós não tivemos tempo de dar, aquele abraço de despedida. E vocês vão conseguir, assim como eu tenho conseguido, romper. Depois dessa fala, Patrícia, muito obrigado, viu? Não há mais o que se falar aqui nesse debate. Agradeço a sua generosidade de vir até aqui e contar o que houve com seu filho, o seu luto e também a sua luta por justiça, porque mãe é incansável. É incansável, você é uma dessas. Obrigado, viu? Obrigado, Juliano Coimbra, psicólogo, e doutor Rivelino Amaral pela participação aqui no Fala Espírito Santo. A gente precisa de mais tolerância, de mais amor, de mais empatia. Isso eu nunca vou me cansar. Obrigado, gente.